Você já sentiu que o mundo ao seu redor está constantemente tentando decidir por você o que você deve sentir, o que deve comprar e, principalmente, no que deve acreditar? Vivemos em uma era de saturação informacional, onde somos inundados por uma torrente de dados, opiniões e estímulos projetados especificamente para sequestrar as nossas emoções e contornar a nossa capacidade de raciocínio. Muitas pessoas reagem a tudo o que veem ou ouvem de forma quase instintiva, sem qualquer filtro, tornando-se marionetes de algoritmos invisíveis e de manchetes sensacionalistas que buscam apenas o lucro através da nossa indignação ou do nosso medo. Nesse cenário, a mente humana deixa de ser um santuário de lucidez e passa a ser um campo de batalha onde forças externas lutam pela nossa atenção, moldando a nossa visão da realidade sem que sequer percebamos o processo de manipulação ao qual estamos sendo submetidos. O pensamento crítico, sob a ótica da filosofia estoica, não é apenas uma habilidade intelectual, mas a arte suprema de não ser enganado pelas aparências e pelas paixões. É o que o imperador Marco Aurélio chamava de autoexame, ou a disciplina do juízo, um compromisso inabalável com a verdade que exige que cada pensamento e cada informação sejam rigorosamente testados antes de serem aceitos como fatos. No estoicismo, a razão é o nosso guia principal, o daimon interno que nos permite distinguir o que é genuíno do que é meramente ilusório. Vou te mostrar como construir um filtro mental tão poderoso e resiliente que nenhuma mentira, sofisma ou tentativa de manipulação emocional conseguirá atravessar a sua barreira racional, garantindo que você mantenha a sua soberania intelectual, mesmo em um ambiente projetado para gerar confusão e submissão. Desenvolver esse filtro significa transformar a sua mente em uma peneira fina, capaz de separar o ouro da sabedoria do cascalho, das opiniões alheias e dos preconceitos sociais. Ter pensamento crítico é assumir a responsabilidade total pelas suas conclusões, recusando-se a ser um mero repetidor de frases feitas ou um seguidor cego de tendências momentâneas. Ao longo deste roteiro, exploraremos como os antigos sábios treinavam a percepção para enxergar além da superfície, permitindo que você recupere o controle sobre o seu território mental. Prepare-se para entender que a liberdade começa no momento em que você decide que ninguém tem o direito de habitar a sua mente ou ditar a sua realidade sem o consentimento da sua lógica mais profunda e rigorosa. Uma das falhas mais graves e comuns no comportamento humano é a tendência de reagir instantaneamente a qualquer estímulo externo. Seja ele um insulto proferido por um desconhecido, uma notícia alarmante que surge no visor do telemóvel ou uma promessa de lucro fácil que apela à nossa ganância. Essa reatividade automática é o sinal de uma mente que ainda não aprendeu a filtrar as impressões que recebe do mundo. Epicteto, que foi escravo antes de se tornar um dos maiores mestres do estoicismo, ensinava que não devemos aceitar nenhuma impressão de braços abertos, como se ela fosse uma verdade absoluta logo ao primeiro contacto. Pelo contrário, o praticante da lógica deve confrontar a impressão e dizer-lhe com firmeza: espera um pouco, deixa-me ver quem és, o que representas e de onde vens antes de te permitir o acesso ao meu julgamento. O primeiro passo fundamental para desenvolver um pensamento crítico inabalável é o que chamamos de atraso da reação, ou a pausa crítica. No momento em que algo o afeta emocionalmente ou tenta mudar a sua percepção sobre a realidade, você deve criar um espaço entre o estímulo e a sua resposta. É nesse vácuo temporal que a razão opera o seu trabalho de análise. Em vez de se deixar levar pela indignação ou pelo entusiasmo súbito, você deve perguntar-se com frieza: isso que estou a ver é um facto comprovável
Ou é apenas a minha interpretação carregada de juízos de valor sobre o facto? O pensador crítico não aceita a primeira versão da realidade que lhe é apresentada pelos sentidos ou pela comunicação social. Ele exige provas, analisa o contexto e verifica se a informação sobrevive ao escrutínio da lógica elementar. Esta prática transforma a sua interação com o mundo, retirando o poder de quem tenta manipular as suas emoções. Quando você decide não reagir de imediato, você retoma o comando da sua vida mental e impede que o mundo exterior dite o seu estado de espírito. A maioria das mentiras e das manipulações depende da velocidade e da urgência para funcionar. Elas precisam que você sinta medo ou raiva agora, para que não tenha tempo de pensar. Ao aplicar o teste das impressões, você desmantela essas armadilhas e garante que apenas o que é verdadeiro e útil encontre morada na sua consciência. Lembre-se que o crítico não é aquele que duvida de tudo por cinismo, mas aquele que é zeloso demais com a sua própria mente para permitir que lixo informacional a contamine. Muitas vezes somos seduzidos pelo brilho do status, pelo luxo ostensivo ou pela autoridade aparente de certas figuras públicas e instituições, sem nunca pararmos para analisar o caráter ou a substância que existem por trás dessas fachadas. O pensamento crítico exige uma habilidade quase cirúrgica de separar a essência do ornamento, algo que Marco Aurélio praticava com maestria para manter a sua clareza mental no meio da opulência do Império Romano. Para não ser enganado pela pompa, ele desconstruía mentalmente tudo o que era considerado glamuroso ou intimidador. Descrevia o vinho mais caro e cobiçado apenas como suco de uva fermentado, e as túnicas imperiais de púrpura, símbolos de poder supremo, como lã de ovelha tingida com o sangue de um molusco. Essa técnica não visava o cinismo, mas sim a busca pela verdade nua, impedindo que a estética da mensagem corrompesse a análise do seu conteúdo. No contexto do pensamento crítico moderno, essa técnica significa despir as ideias, as promessas políticas e as campanhas de marketing dos seus enfeites e adjetivos pomposos. Quando você se depara com um argumento, deve perguntar-se: o que sobra quando eu retiro as palavras de efeito, a música emocionante de fundo e o carisma de quem fala? Aprenda a olhar para os problemas e para as pessoas sem os rótulos que o mundo coloca neles, focando na estrutura real da situação. Um título acadêmico, uma conta bancária volumosa ou um cargo de liderança não garantem a veracidade de uma afirmação. A lógica é a única autoridade que um estoico reconhece como absoluta. Ao ver as coisas como elas são, você torna-se imune ao encantamento das aparências e passa a julgar as situações pela sua utilidade e pela sua conformidade com a virtude. Essa desconstrução da aparência é um escudo contra a manipulação. O mundo gasta bilhões para criar percepções que nos induzam ao erro ou ao consumo irracional, utilizando gatilhos mentais que apelam aos nossos instintos mais básicos. Ao praticar a visão microscópica da realidade, você decompõe o monstro ou a maravilha em suas partes constituintes e percebe que muitas vezes não há nada ali que mereça a sua ansiedade ou a sua admiração cega. Ver a realidade sem filtros adocicados é o que permite ao homem sábio caminhar por palácios ou favelas com a mesma sobriedade, tratando o mendigo e o rei com a mesma justiça, pois ele enxerga a humanidade comum por trás das roupas e dos títulos. Uma das maiores armadilhas que sabotam o pensamento crítico é o desperdício de energia mental, com questões que estão completamente fora da nossa esfera de influência. Muitas pessoas passam horas a fio discutindo teorias da conspiração, indignando-se com a política de países distantes ou acompanhando cada detalhe irrelevante da vida de celebridades, acreditando que esse acúmulo de informação
as torna mais críticas ou bem informadas. No entanto, para a lógica estoica, isso é apenas uma forma sofisticada de distração. O pensamento crítico exige, acima de tudo, uma economia rigorosa de recursos intelectuais. A navalha da dicotomia do controle deve ser aplicada para separar o que merece a nossa análise profunda daquilo que é apenas ruído informativo. Por que gastar o seu precioso poder de raciocínio analisando criticamente algo sobre o qual você tem zero poder de ação ou mudança? O pensamento crítico estoico é pragmático e focado na eficácia da ação e da virtude. Se você se permite ser arrastado por debates exaustivos sobre o que o mundo deveria fazer, enquanto negligencia a análise crítica das suas próprias escolhas e do seu caráter, você está apenas sendo um espectador passivo da realidade e não um mestre dela. Filtrar as suas preocupações significa entender que a sua atenção é um recurso finito e valioso. Pensar criticamente é saber onde colocar o seu foco para não ser distraído pelo irrelevante. É ter a disciplina de dizer: isso não me diz respeito, diante de polêmicas vazias que não contribuem em nada para a melhora da sua vida ou para o exercício da sua ética. Quando você limpa a sua mente do lixo informacional externo, sobra mais espaço para a clareza necessária nas decisões que realmente moldam o seu destino. Ao aplicar este filtro, você se torna imune ao sequestro de atenção praticado pelas redes sociais e pelos veículos de comunicação que lucram com a sua preocupação inútil. O homem que pensa de forma crítica entende que a sua primeira responsabilidade é com a verdade dentro do seu próprio raio de ação. Se um assunto não permite uma intervenção direta da sua parte para melhorar a sua condição ou para praticar a justiça, ele deve ser tratado com a indiferença de um fenômeno meteorológico. Você o observa, mas não permite que ele consuma o seu julgamento ou a sua paz. Essa economia de pensamento permite que a sua razão permaneça afiada e pronta para ser usada nos combates reais da vida, onde o seu discernimento pode, de facto, fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso, entre a virtude e o vício. Uma das dores ocultas mais profundas da condição humana é a tendência de seguir tradições, comportamentos de grupo ou crenças herdadas apenas porque sempre foi assim, ou porque todos ao redor parecem aceitar essas premissas como verdades absolutas. O pensamento crítico exige, no entanto, que você leve uma vida examinada, o que significa submeter até mesmo as suas convicções mais íntimas ao tribunal da razão. O estoicismo, herdeiro direto do método socrático, ensina que a maioria das nossas certezas são, na verdade, apenas opiniões não testadas que absorvemos por osmose social. Para o homem que busca a clareza, nenhuma ideia é sagrada o suficiente para ser poupada do questionamento, e ser o advogado do diabo das próprias crenças é o único caminho para garantir que você não está a construir a sua vida sobre uma base de areia movediça. Na prática, você deve aplicar a técnica dos 5 porquês a cada dogma ou decisão importante que governa a sua rotina. Se você acredita em algo, pergunte-se honestamente o porquê dessa crença. Ao chegar na primeira resposta, pergunte por que novamente e continue a escavação até chegar ao núcleo da questão. Se, ao final desse processo, a base da sua crença for "porque os meus pais disseram", "porque todos no meu trabalho pensam assim", ou "porque eu sinto que é o certo", você descobriu que a sua base é frágil e irracional. O pensador crítico só aceita como válido aquilo que resiste ao fogo purificador da lógica e que pode ser sustentado por argumentos sólidos e evidências reais. Questionar a si mesmo não é um sinal de fraqueza ou indecisão, mas o exercício supremo de coragem intelectual de quem prefere uma verdade desconfortável a uma mentira conveniente.
Este rigor analítico protege-o de se tornar um seguidor de seitas, de ideologias extremistas ou de modismos intelectuais passageiros que capturam mentes preguiçosas. Ao questionar a origem dos seus pensamentos, você começa a perceber que grande parte do que chama de eu é apenas um eco de vozes alheias que você permitiu que se instalassem na sua mente sem vigilância. O objetivo do questionamento socrático não é a dúvida eterna que leva à paralisia, mas a limpeza do terreno mental para que apenas as verdades que realmente pertencem à sua razão possam florescer. Um homem que pensa por si mesmo é aquele que teve a audácia de desmantelar os seus próprios preconceitos, tornando-se assim um indivíduo verdadeiramente soberano e imune às manipulações da massa. Ter pensamento crítico dentro da tradição estoica não significa ser um cético amargo que duvida de tudo por esporte ou um rebelde que rejeita toda autoridade por princípio. Significa, acima de tudo, ser zeloso com a única propriedade que é verdadeiramente sua, a sua mente. Entender que o seu julgamento é o seu bem mais precioso é o primeiro passo para a liberdade real, pois, enquanto você permitir que outros decidam o que é bom, o que é urgente ou o que é verdadeiro, você continuará sendo um súdito em um reino que deveria ser seu. O pensamento crítico é o exercício da vigilância constante, que impede que a sua consciência seja habitada por inquilinos indesejados, sem o seu consentimento explícito. No momento em que você aplica o filtro da razão, você deixa de ser uma folha ao vento, levada pelas marés da opinião pública, e se torna a rocha contra a qual as ondas da manipulação e do sensacionalismo se quebram e perdem a força. A maior liberdade de um homem é a capacidade de julgar as coisas corretamente, mantendo a clareza onde os outros veem confusão e a calma onde os outros se entregam ao pânico. Ao longo deste roteiro, exploramos ferramentas que permitem desconstruir aparências, atrasar reações impulsivas e questionar as raízes das próprias convicções. No instante em que você começa a questionar as impressões que recebe e a exigir que a realidade se apresente sem adjetivos, você deixa de ser uma marionete da cultura e se torna um rei no seu próprio território mental. A sabedoria não está em saber tudo, mas em saber o que não deve ser acreditado. O homem que pensa por si mesmo é o único que pode ser verdadeiramente confiável, pois as suas ações nascem da sua própria lógica e não da pressão de um grupo ou do medo de ser excluído. Qual foi a última coisa que você acreditou sem questionar? O convite de hoje é para que você comece a treinar o seu filtro agora mesmo, aplicando o autoexame em cada informação que atravessar o seu caminho. Comente abaixo: eu sou o dono da minha razão, e sinta a mudança na sua autoridade interna ao assumir o comando dos seus pensamentos. Deixe o seu like para fortalecer a nossa comunidade de mentes blindadas e subscreva para continuarmos juntos nesta jornada de busca pela clareza e pela virtude. Lembre-se que o mundo tentará sempre vender uma versão pronta da realidade para você, mas um estoico sabe que a única verdade que importa é aquela que sobrevive ao fogo da sua própria razão.